Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a subdivisão do grau, né? Então, a gente já viu anteriormente que o grau ele é a unidade de medida de ângulos, não é? Então, a gente já estudou que ângulos pode ser visto como a medida de abertura entre duas retas, duas semirretas. Nesse caso aqui, o ângulo seria essa abertura, né? Ocorre que a gente pode dizer que esse ângulo mede 45 graus e mais essas unidades aqui que eu vou ensinar para vocês o que é. O grau ele é subdividido em minutos e segundos. Essa parte aqui é os minutos, né? Que a gente utiliza esse acento único para representar ela. E, menor ainda do que os minutos, a gente tem os segundos, que a gente utiliza esse acento duplo aqui para representar eles. Então, esse ângulo aqui, ele tem 45 graus, 13 minutos e 56 segundos. Agora, vejam que isso daqui eu poderia dizer que é 45, alguma coisa. Só que normalmente, em vez de você escrever um ângulo como sendo 45,2, por exemplo, a gente escreve o ângulo como sendo 45 graus, alguns minutos e alguns segundos, se tiver. Quando eu ensino isso daqui para os meus alunos, eu digo para eles verem o grau como sendo a hora. Mas eu quero deixar claro que esses minutos e esses segundos não tem nada a ver com a hora de um relógio, por exemplo. Mas você pode pensar assim para facilitar, né? Porque com isso a gente tem que, para você transformar do grau para o minuto, você vai multiplicar por 60. Ou seja, 1 grau é 60 minutos. E do minuto para o segundo, você vai multiplicar por 60 também. Ou seja, 1 minuto é 60 segundos. E do grau, você também pode vir para o segundo. Do segundo para o minuto é o caminho inverso. Em vez de você multiplicar, você vai dividir sempre por 60. Então, você também pode vir do segundo para o grau, né? Então, com isso, a gente tem que 1 grau é 60 minutos, ou em símbolos 1 grau é 60 minutos. 1 minuto é 60 segundos, em símbolos 1 minuto é 60 segundos. E 1 grau é 3.600 segundos. Então, ó, se você quiser vir dos segundos para o grau, em vez de você multiplicar por 3.600, você vai dividir por 3.600, certo? Do maior para o menor, você sempre multiplica, e do menor, quando você vai do menor para o maior, você sempre divide, certo? Então, por exemplo, vamos escrever os 75,4 graus em minutos. Então, para ir de grau para minuto, basta você multiplicar por 60. E quando você multiplica isso aqui por 60, você tem 4.524 minutos, ou seja, 75,4 graus é 4.524 minutos. Agora vamos escrever 14 graus, 29 minutos, 23 minutos e 9 segundos, tudo isso em apenas segundos. Então a gente vai ter que converter cada unidade que não é segundo. Vamos converter o 14, vamos converter o 23. Primeiramente o 14. De grau para segundo, você multiplica por 3.600. Então 14 vezes 3.600 dá 50.400. Isso aqui vai ser nossos segundos. 23 de minutos para segundo, você multiplica por 60. Então, vamos pegar o 23 aqui e multiplicar por 60. Você vai ter 1.380 segundos. E 9 segundos é 9 segundos. Agora eu vou pegar e vou somar todas as unidades de segundo que eu obtive, que era 50.400, 1.380 e o 9. Quando você soma, você tem 51.789 segundos.
Então, ó, basicamente eu peguei todas as unidades que não eram segundos e converti para segundos e depois somei, certo? Agora, esse daqui é um pouco mais elaborado, que você tem 462 mil segundos e você quer transformar em graus, minutos e segundos. Inicialmente, vamos transformar isso aqui em graus. Quando você vai converter do menor para graus, minutos, segundos, né? De segundos, você sempre começa dividindo, transformando na maior unidade possível, no caso, em graus. Então, eu vou pegar e me lembrar que para ir de segundo para graus, eu divido por 3.600. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou dividir por 3.600. Aí eu vou obter o quê? 128,5875 graus. Então, eu vou separar isso aqui, a parte inteira, que é a parte inteira, quem é 128, e a parte decimal, quem é a parte decimal é o 0,5875, certo? Veja, se eu somar esse com esse, eu volto para essa parte aqui. Eu só estou separando por quê? Porque eu sempre vou querer, quando eu quiser esse tipo de conversão, eu vou sempre querer a parte inteira e a parte que restou, que são as partes que são menores do que 1, eu vou transformar para a unidade menor seguinte. Como isso aqui é o grau, a próxima unidade menor é o minuto. Então, eu vou pegar esses 0,5875 e transformar em minutos, já que eles estão em graus. E de grau para ir para minuto, eu multiplico por 60. Então, quando eu pego esse número e multiplico por 60, eu obtenho 35,25. Aí eu vou novamente separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é tudo que está antes da vírgula, ou seja, só o 35. E a parte decimal é um que está depois da vírgula. Então, ó, no caso aqui, 0,25. Novamente, sobrou parte decimal. Então, eu tenho que converter para a unidade menor mais próxima, que é por último é o segundo, né? Então, eu vou converter isso que sobrou de minuto em segundos. Ou seja, 0,25 eu vou multiplicar por 60, porque para ir de minuto para segundo, você multiplica por 60. Então, 0,25 vezes 60 é 15, ou seja, 15 segundos. Com isso, eu vou só juntar todas as partes inteiras que eu obtive, ó, 128, 35 e 15. Então, 462.915 segundos equivale a 128 graus, 35 minutos e 15 segundos. Então, pessoal, esses problemas aí você faz dessa forma, certo? E basicamente com o treino você vai conseguir resolver vários outros problemas desse, desse modo aqui, certo? Então, a gente vai ficar com esse vídeo por aqui. Treinem para aprender um pouco mais. E um abraço e até a próxima.